Quantos estavam aqui domingo? Diga amém. Quantos estavam aqui ontem? Diga amém. Nós estamos falando sobre a fé. A fé que seca a figueira. A fé que me põe no monte mais alto. Mas também é a fé que me leva às profundezas do Espírito. Aleluia. Vimos ontem a importância da confissão da palavra, do quanto o que dizemos estabelece a nossa realidade. Não o que dizemos no momento de êxtase religioso, mas o que dizemos o tempo todo. Amém? Não é a sua conversa na igreja, essa conversa na rua. É quando você fala, quando não tem ninguém perto de você que reconheceria a fé, mas você tem a palavra da fé. Diga, eu tenho a palavra da fé. Aleluia. Vimos a importância de andarmos num amor que perdoa. Aqui diz, no versículo 25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa, eu estou lendo Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Preste atenção. Isso aqui não significa que Deus já não te perdoou completamente na cruz. É que Deus trabalha com realidades. E perdoar não é um conceito, é uma realidade. Então, quando você não perdoa, não é porque Deus não quer te perdoar, Ele não consegue. Fé é a identificação de Deus com a verdade do meu espírito, que eu pratico. Diga assim comigo, fé é Deus identificando com a minha prática. Então, quando eu perdoo, Deus se identifica com isso. Quando eu confesso a palavra, Deus se identifica com isso. Quando eu oro em outras línguas, Deus se identifica com isso. Quando eu adoro, quando eu oferto, Deus se identifica. Mas quando eu não perdoo, Deus não tem como se identificar. Então diz aqui, também vosso Pai não vos perdoará. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, você vai andando com Deus, mas chega um ponto que você vai sozinho, porque Deus só se identifica com a sua fé. Você não tem mais nada em você que agrada a Deus. Não porque Deus é um Deus chato. Puxa, eu sou bonitinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não dava para quebrar meu galho e fazer para mim? Não, se Deus pudesse, Ele quebraria a árvore inteira, não é o galho. A questão é que você não está entregando o que Ele precisa para operar em você. Reter o perdão é andar num crime onde Deus não pode respaldar. Por isso que perdoar é absorver a cura para minha alma. Perdoar é absorver a regeneração da ferida. Quando eu perdoo, eu estou sendo regenerado nas minhas dores. Agora, tem algo sobre a fé. Nós vamos concluir essa mensagem amanhã.
na ceia do Senhor, tem algo sobre a fé muito interessante, atrelado ao nosso sacerdócio, à nossa comunhão com Deus, ao estarmos perto do Senhor. Na verdade, esse assunto fé e intimidade, eles se fundem quase que na mesma coisa. Quando um marido está tendo intimidade com a esposa, ele está derramando a sua semente dentro dela. Quando o Espírito Santo tem intimidade com você, ele está derramando as sementes de Deus em você. E essas sementes se unem com o seu espírito, que é o útero do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um útero. O Espírito Santo tem um útero. A sua fé. Então, quando a semente de Deus toca na sua fé, ela germina. Quando a semente de Deus... Porque, pastor, mas o Espírito Santo é um homem. Não, o Espírito Santo é Deus. E se você estudar profundamente a Bíblia, você vai descobrir que Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o vento santo, Ruach, vento, o vento santo, é um termo feminino, não é um termo masculino. O termo Espírito Santo, de uma maneira profunda na palavra, ele é um termo feminino. Não estou dizendo que ele é mulher, eu estou dizendo que ele cumpre uma função feminina. Ou seja, ele recebe a semente, ele coloca a semente e faz a semente germinar no seu útero, que é a sua fé. Por isso que muitos se perdem tentando buscar sucesso, ao invés de exercer a fé. Muitos se perdem tentando ter mais um certificado, e mais uma pós, e mais uma graduação, e mais um concurso, e mais um salário, né? Para que a sua alma se sinta segura. Mas querido, confia em mim, a única segurança que a alma, por fim, se dobra, é quando ela deita sobre o Espírito. E a intimidade que o Espírito teve com a palavra, ele tem com a alma. Porque a alma se divorcia da carne, se casa com o Espírito, se une com o Espírito. O que é um homem espiritual? É um homem em que a sua alma foi absorvida pelo seu Espírito. Porque não é o Espírito que anda no Espírito. O Espírito já é o Espírito. É a alma que anda no Espírito. É a alma que anda no Espírito. Por isso, ele disse: quando tudo que em oração pedides, crede que receber, será assim convosco. Aí ele muda o tempo e passa para o contínuo, participe contínuo. Ele diz assim: quando estiverdes orando. Quando estiverdes orando. Várias vezes nos evangelhos, Jesus foi pego em oração. Entre aspas, trancado com Deus. Se você quer saber o que significa o seu coração é o lugar onde o Espírito comunga com o Espírito de Deus. O seu coração
é o lugar onde o Espírito comunga com o Espírito de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos deu uma linguagem sobrenatural. Porque é impossível negar a fé depois que você tem uma palavra. Depois que você ouve Deus, você não tem como dizer assim, eu não creio. Nem se você queira. Você pode até dizer por rebeldia, mas lá dentro você crê. Porque o que Deus fala no seu espírito gera fé em você, independente de você. O que Deus fala no seu espírito te dá convicção independente de você. Deus não precisa de você para você ter certeza. Basta Ele falar com você. Deus não precisa de você para você ter certeza. Basta Ele falar com você. Não seja especialista na fé. Não. Seja especialista em ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, a fé é muito simples quando o assunto é estar conversando com Jesus. A fé é muito simples quando o assunto é Jesus estar conversando com você. Você vai ficando tomado de fé. Agora aqui diz, quando estiverdes orando, se... E aí ele coloca uma questão muito interessante sobre o perdão. Mas eu poderia dizer, quando estiver orando, se estiverdes sentindo algo no seu corpo, não acredite no que o seu corpo está dizendo, mas levante as suas mãos, dê aquele sorriso para Deus e diga, eu sou curado. Enquanto estiveres orando, se o seu bolso está vazio, não acredite no seu bolso, acredite no seu Pai que é o dono do ouro e da prata. Então, eu posso colocar depois desse se, toda a minha vida. Mas antes, eu preciso colocar, e quando estiverdes orando. Se. Ou seja, quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de fé. É isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. Por que ele usou aqui o fator perdão? Porque é uma das coisas mais difíceis para nós. É perdoar do íntimo. Perdoar de verdade. Perdoar de verdade, irmão, é abrir a via de comunicação novamente. Perdoar de verdade é abrir a via de comunicação novamente. Perdoar de verdade é sorrir novamente um para o outro. Perdoar de verdade é tirar todo o empecilho que existia no relacionamento. E o amor entre vocês se torna a coisa mais importante em nome de Jesus Cristo. Então Jesus aqui usou, pelo Espírito Santo, a questão do perdão. Mas eu poderia dizer, e quando estiveres orando, se você vai para a África pregar o Evangelho, se você vai trabalhar na sua empresa amanhã de manhã, ou seja, quem é você depois de um encontro com Deus? Qual é a velocidade com a qual você se quebranta? Ah, pastor, às vezes eu fico 3 dias azedo. Puxa, que vergonha. Ah, pastor, às vezes eu fico uma semana assim que quer torcer o pescoço. Cara, quem é você depois que você... E quando estiverdes orando, se... Ou seja, e quando estiverdes orando, o que você se torna?
O que a oração está te transformando? Porque, meu irmão, a oração que não transforma não é oração, é vã repetição. A oração que não gera, não é oração, é blá, 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 blá. A oração que não manifesta, orar é trabalhar com a fé. Você trabalha com a fé de muitas maneiras, adorando, confessando a palavra, mas talvez a via principal é a oração. É quando eu abro a minha boca e eu deixo as palavras sobrenaturais saírem da minha boca e se formarem no mundo físico. Essas palavras brotam no meu espírito, elas são dadas pelo Espírito Santo e elas são transferidas para o meu espírito. E o meu espírito então, como que num sopro, traz aquilo e eu rebacasute pandalachesodak maluejei nessunemanda kotopudini sintrobundigai. E ali eu vou falando com Deus, e o Espírito Santo vai criando um relacionamento eficaz. Porque para Deus andar com você é mudar a sua vida. Para Deus andar com você é fazer você igual a Ele. Para Deus andar com você é te dar a glória dEle. Tem algo maior do que a glória de Deus? Pois é o que Ele quer te dar. Jesus diz: Pai, eu tenho transmitido para eles a sua glória. Imagine, se você puder pegar a glória do Usain Bolt, você vai se tornar o homem mais veloz da terra. Se você pudesse pegar a glória de Albert Einstein, você seria um dos físicos mais inteligentes da terra. Se você pudesse pegar o que está dentro de um cara que foi bilionário, quebrou, e foi bilionário, quebrou, e foi bilionário de novo, e nunca mais quebrou. Se você pode receber essa glória, você vai aprender a nunca mais falir. Então, a pergunta é: quem é você na oração? Por isso que orar em línguas é humildade. Orar em línguas é reconhecer o que está escrito em Romanos capítulo 8, quando diz: vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito assiste vocês nessa fraqueza, intercedendo por vocês com palavras ininteligíveis, sobrenaturais. Pastor Heber, mas você fala demais sobre esse assunto. Não é que eu falo demais, é que foi a única coisa que eles receberam em Pentecostes, uma língua de fogo. O que eles receberam em Pentecostes, que foi a festa que celebrava o final da colheita? Eles receberam uma língua de fogo. Quantos foram escolhidos para lutar ao lado de Gideão? 300. Por quê? Só 300 tomaram água com a língua, lambendo, como cachorro. Isso é uma sombra do batismo no Espírito Santo. Isso é um tipo, isso é uma projeção profética para hoje. Deus está levantando 300. Pega o exército e desce com ele para o rio. Você vai descobrir quem é os 300. Porque os 300 oram em línguas. Se mantém no fundamento que é Cristo, orando em línguas. Se mantém aprendendo e recebendo sempre provisão do Espírito, orando em línguas. Querido, você não tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar na palavra de Deus. E eu te dou aqui uma sequência de textos
para te mostrar que fizeram uma bagunça com a oração em línguas, porque Satanás sabe que se ele te impedir de orar em línguas, você não vai ser muita coisa depois da oração. Antes ele disse assim: se você orar, crê que recebeu. Mas depois ele coloca um gerúndio. Vou repetir isso. Antes ele diz assim: quando você orar, crê que você já recebeu. E aí vai acontecer. Ok. No versículo seguinte, ele não fala de uma coisa pá. Ele fala de uma coisa pá. Gerúndio. Orando. No inglês, ING. Praying. Eu posso pray, ou eu posso praying. I am praying. Estou orando. I am pray. Eu oro. I am praise him. Praising. Quando eu coloco gerúndio, querido, o seu problema é que não existe uma continuidade no relacionamento com Deus. E o que gera maturidade é continuidade com Ele. A maturidade significa que tudo está quieto, para que você possa ouvir só Ele. Maturidade não tem a ver com você ser perfeito. Tem a ver com você se aperfeiçoar com quem é perfeito. A Bíblia diz que os presbíteros, eles devem ser irrepreensíveis. Mas a Bíblia não diz que eles devem ser perfeitos. O que significa alguém irrepreensível? É alguém que você não precisa exortá-lo. Ele enxerga o problema e toma as providências de fé para resolver. Diga para o irmão que está ao seu lado: está faltando um grande gerúndio na sua vida. E quando estiverdes orando, se, e aí esse se, ele não é o se da incredulidade, ele é o se de quem está perto do Senhor. Perto de Jesus, nada é incredulidade, nem as suas perguntas, nem as suas dúvidas. Perto dele, as suas dúvidas se tornam fé. Porque geralmente, quando você pergunta algo para ele, ele não te responde. Ele te devolve com outra pergunta. A maneira mais prática com a qual Deus te responde não é te respondendo, é te perguntando. Olha o que diz aqui no capítulo 11, versículo 27. Então regressaram para Jerusalém e andando ele no templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, e lhe perguntaram. Agora olha para mim, enquanto você está orando, você tem perguntas para Deus. Ou se você está passando uma crise, uma tempestade, é impossível a sua alma não gerar perguntas. Por que eu perdi aquela pessoa? Por que aconteceu aquilo? Por que eu ainda não estou naquela dimensão de fé que eu queria estar? Por quê? Então, aqui não está errado o que eles fizeram, ainda que a motivação desse povo aqui estava errada. Mas eles perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta.
A sua resposta está em ouvir a pergunta de Deus. Pastor, mas assim, Deus nunca me perguntou nada. Então provavelmente você também nunca perguntou nada para Deus. Porque quando você pergunta, Ele te responde com uma pergunta. Com que autoridade você faz essas coisas? Ele lhes respondeu e disse: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Pastor, peraí. Eles estavam perguntando de autoridade. Jesus foi falar do batismo de João? O que tem a ver uma coisa com a outra? Para você que não tem revelação, não tem nada a ver. Mas para você que lê a Bíblia espiritualmente, tem uma explosão nuclear aqui. Porque o batismo de João não era um batismo de novo nascimento, era um batismo de arrependimento. O que significa arrependimento? Metanoia. O que significa metanoia? Mudança de mente. O Senhor te diz: aonde você permitir que eu transforme a sua mente, é aí que mora a sua autoridade. Você tem a autoridade que você sabe que tem. Você não pode exercer mais autoridade. Você não pode exercer mais autoridade do que eu pude transformar a sua mente. Porque a transformação da sua mente é a minha via de autoridade na sua vida. Por exemplo, se eu sei que eu estou curado, eu tenho autoridade sobre as enfermidades. Se eu sei que eu sou próspero, eu tenho autoridade sobre o ouro e a prata. Se eu sei que eu sou liberto, eu tenho autoridade sobre o pecado. Se eu sei que o diabo está debaixo dos meus pés, eu sei exercer autoridade contra o diabo. Agora, por que João foi chamado de o maior dos profetas? Antes do novo nascimento, Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi igual a João. Ele foi maior. Ele foi maior que Moisés, ele foi maior que Davi, ele foi maior que Elias, ele foi maior do que Jeremias, Zacarias, ele foi maior do que todos. Jesus também disse: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso é um outro assunto. Mas por que João foi eleito o maior dos profetas? Porque João fez algo sem precedentes. João não escreveu nenhum livro. Não existe um livro do profeta João. Como existe Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas. João nunca escreveu, porque para ele ser a expressão de um chamado te desafia a mudar de mente. Só que esse mudar de mente é representado por um mergulho. Pastor, eu quero ter autoridade. Muda de mente. Como? Passe pelo batismo. O de Jesus, não. O de João. O que o senhor está falando, pastor? Eu não estou entendendo. Mergulha! Por que o Espírito Santo dá uma aula de fé
e depois ele põe um ponto e vírgula e dá uma aula de João Batista. Porque a fé que seca a figueira, a fé do monte mais alto, a fé das profundezas, a fé do átrio, a fé do santo lugar, a fé do santo dos santos, a fé que perdoa, que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos, as minhas cicatrizes são as minhas patentes de guerra, e você vai na fé, você vai desbravando, e aí você percebe, eu preciso ter com João. Eu preciso mergulhar. E aí você entende por que Jesus foi ter com João. Ele passou 30 anos aprendendo com o Espírito Santo. Mas ele precisava do mergulho. O mergulho legitima a revelação. Porque mergulhar não tem a ver com orar 18 horas por dia. Tem a ver com viver em Deus 18 horas por dia. Mergulhar não é o tempo que você fica no quarto. Mergulhar é o tempo que você fica em Deus. Claro que o tempo que você fica no quarto conta. Claro que o tempo que você fica com a palavra conta, mas muito mais do que estar no quarto é estar em Deus. Paulo disse, olha, tudo que eu quero é ser encontrado num quarto orando. Não, Paulo diz, tudo que eu quero é ser achado nele. Então o batismo de João precedeu a manifestação de Cristo. Por quê? Porque Cristo nunca se manifesta em uma mente que não foi transformada. O batismo de João precedeu o aparecimento de Cristo. Porque Cristo não pode aparecer. Ele fica bloqueado. A alma bloqueia o fluir do Espírito. Quando eu falo Cristo aparecer, eu estou me referindo ao Espírito vivificante que você se tornou por estar unido com Ele no Espírito, onde vocês são um só. Romanos 8, versículo 10, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, meu corpo não reina sobre mim mais, mas o meu Espírito é vida por causa da justiça. 1 Coríntios capítulo 15, 16, o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante. Por que tem muitos cristãos que escreveram livros, que tem uma palavra maravilhosa, mas você não toca na realidade? Faltou uma coisinha chamada batismo de arrependimento. E João fala bem assim para você: o machado ele tem na raiz. Agora que você entendeu tudo, o que você vai entrar, a primeira coisa que eu vou fazer, raça de víbora, é cortar a cabeça da cobra. O machado ele tem na raiz, a pá ele tem na eira, e ele vai limpar a eira. Por que João está ligado com algo assim duro, algo exortativo, algo confrontativo? Porque não é fácil mudar de pensamento. Quando eu digo mudar de pensamento, eu estou dizendo mudar de crença de verdade. Levanta suas mãos, grita comigo. Mudança de pensamento é crenças verdadeiras que foram absorvidas pela minha alma. Ou seja, eu pensava assim e assim e assim, mas agora eu não penso assim mais. Eu fui batizado por João Batista, agora eu penso assim, assim, assim. Eu sofri a metanoia.
Metanoia. Eu fui transfigurado na minha mente. A mente natural está esquecida. Eu estou absorvido pela mente de Cristo em mim. Eu estou revestido de Cristo em mim. E agora eu nem vou mais andar com João. Porque a maior característica de uma mente transformada é que você vai ouvir uma voz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus estava passando, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo não podia ser mais o Espírito Santo. Ele não podia ser tão Espírito Santo assim, em colocar depois da história da fé a história de João. Quando Jesus chega, João toma um susto, fala assim: Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele estava sendo sincero: eu não sou digno de desatar. A lei e os profetas duraram até João. Aí Jesus disse assim: importa que se cumpra toda a justiça. O último cajado, desde Adão até aqui, está com você, João. E eu só posso pegar o meu cajado se eu passar pelo seu. João, eu sou o Filho de Deus e o Criador do universo. Eu sou o Redentor. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou a pessoa a qual você preparou o caminho. Mas se você não me batizar, eu fico desautorizado. Trocando em miúdos, se eu não transformar minha mente, eu não vivo na maturidade da fé. Sua mente tem que ser tão transformada que ela deixa a boiada passar. Mas não é uma boiada passar comumente, é uma boiada estourada. É o estouro da boiada. Antigamente tudo que era de Deus passava com dificuldade. E pegava para a esquerda, para a direita, até que você conseguia crer, até que você conseguia entender aquele princípio. Mas você perseverou orando em línguas, perseverou. A religiosidade foi caindo, você foi derrubando os altares dos seus pais, como Gideão derrubou o altar do pai dele antes de ir lutar na guerra. Você foi derrubando altares falsos, e sabe, tudo era muito difícil. Mas agora, sua mente relaxou. A mente de Cristo ela manifestou em cada neurônio, em cada sinapse. Você está fluindo na presença de Deus. E você simplesmente não consegue se ver derrotado, enfermo, pobre, preso. Você foi batizado por João Batista. Então levanta sua mão e diga bem forte comigo: uma fé do átrio, uma fé do santo lugar, uma fé do santo dos santos. Mais forte: uma fé que seca árvores infrutíferas, que me leva nas alturas e nas profundidades. Tem um segredo: vai ter com João. Irmãos,
Se você não tiver entendimento no Espírito, o batismo de João vai ser a coisa mais desinteressante da palavra de Deus. O batismo de João, se você não tiver revelação no Espírito, o batismo de João vai ser uma coisa assim que você vai perguntar para você mesmo, se você for um bom estudioso da palavra. Por que o batismo de João, se Jesus estava chegando? Porque toda Jerusalém foi ter com ele no deserto. João teve uma unção tão poderosa que ele atraiu para ele multidões e multidões no deserto. Não tem lugar melhor para mudar sua mente do que no deserto. Porque ou você puxa a cordinha e o paraquedas abre, ou você vai esborrachar no chão, meu irmão. Você vai ter que puxar a cordinha. Então, se você não entende no Espírito as coisas, para que o batismo de João? Para que João batizava? João batizava porque Deus está nos ensinando. Se você quer a manifestação, você precisa da mudança de mente. Sua mente é a flecha com a qual você estabelece até onde eu vou na sua vida. Sua mente é uma flecha que estabelece o perímetro. O Senhor te diz: aumenta o perímetro. Aumenta o perímetro. Pastor, mas eu tenho ouvido muito sobre isso, os coachings, os neurolinguistas, a galera aí da autoajuda. E qual que é a diferença desse povo para isso que você está nos ensinando? Porque parece que é a mesma coisa. O pessoal da física quântica, a diferença é monstruosa. Porque eles ensinam da alma, para a alma e pela alma. E você recebe no Espírito, e do Espírito você transfere para a alma. A diferença é que com você não começa na alma, começa lá atrás. Com você começa quando você está orando. Então é muito mais do que a autoajuda. É muito mais do que uma construção mental positiva. É muito mais do que uma hipnose. Tem pessoas sendo hipnotizadas para que haja mudanças de crença, e eles fazem a hipnose. Querido, quem ora em línguas não precisa ser hipnotizado. Eu não preciso que a minha mente entre no estado alfa ou no estado beta para que algo aconteça. Eu preciso ver a glória de Deus. Você não entrou ainda no estado alfa, nem no estado beta. Calma, vou te ensinar. Depois eu vou hipnotizar você. As pessoas estão misturando. Preste atenção. Lembra da estátua de Nabucodonosor, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, depois vinha bronze, mas os pés era ferro misturado com barro? É o que as pessoas estão fazendo hoje. Porque a cabeça fala do início dos tempos, os pés falam do final dos tempos. O que está acontecendo no final dos tempos? O desespero é tão grande, a ansiedade,
A falta de paz, a falta de paz chegou num nível tão excruciante que eles estão tentando misturar ferro com barro. Por isso que o Senhor diz: eu vou derramar o meu espírito sobre toda carne. Porque eu vou tirar esse barro e eu vou te dar um cetro de ferro, com o qual você vai andar e não vai cair. O filho varão de Apocalipse 12, ele não tem uma vara de pau, nem uma vara que voltou a florescer. Ele tem uma vara de ferro. Por quê? Porque nos últimos dias, apesar da estátua de Nabucodonosor não ter firmeza, você tem firmeza. Você tem firmeza, você tem firmeza, você tem firmeza, você tem firmeza, você tem segurança, você crê, você acredita, não porque você fez um curso, você acredita porque você esteve nos pés do Senhor. Seu trono está nos céus e os seus pés aqui na terra. Seu trono está nos céus e os seus pés aqui na terra. Porque os seus pés estão na terra? Porque os meus pés não serão misturados com barro. Os meus não. Os meus não. Aí, irmãos, nasce uma palavrinha chamada humildade. Não é fácil ser chamado de raça de víbora. Não é fácil alguém te dizer assim: quem te induziu a fugir da ira vindoura? O machado está na raiz. Tudo que você construiu eu vou derrubar. Você é louco, cara. Você quer edificar a minha igreja? Eu não te mandei edificar a minha igreja, eu te mandei fazer discípulos. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é você para transferir para o espírito de alguém uma realidade que irá segurá-lo na tempestade? Você não tem esse poder, mas você pode fazer discípulos como? Vivendo a fé para que eles assistam Deus funcionar na sua vida. Você pode viver a fé para que eles assistam Deus funcionar na sua vida. Deus é o seu médico, Deus é o seu provedor, Deus é o seu libertador, Deus é aquele que te santifica, que te ensina todas as coisas. Deus é aquele que pega todos os seus limites e quebra, e te diz: quer andar comigo? Chega de limites. Te disseram que você pode ir até tal lugar, e eu te digo: isso é uma piada, diz o Senhor. Os limites que os homens colocaram para você são piadas para o Espírito Santo. O Espírito Santo ri. Ah, mas aquele cara é muito feio. Primeiro, uma barba enorme. Segundo, aquele cabelo tudo saranhado. Terceiro, ele não troca de roupa. Toda vez que eu vou lá, ele está com a mesma roupa.
pele de camelo. Ele não está com a pior roupa, ele está com a melhor roupa. Porque camelo sobrevive onde ninguém sobrevive. Tem lugar, meu irmão, que não adianta vestir Dudalina, não. Tem lugar que não adianta você querer vestir Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, não. Tem lugar que você tem que ficar nu e se vestir de pele de camelo. Pô, o cara veste pele de camelo, uma barba enorme, fica xingando a gente. Ele não tem homilética, ele não tem hermenêutica. A gente pergunta quem ele fala que é a voz que clama no deserto. Irmãos, qual que é a voz que clama no deserto? É a voz que te diz: filho, fique com o que eu estou te dizendo. Qual é a voz que clama no deserto? É a voz que te diz: filho, deixa eu substituir o que Adão colocou aí, pelo que o meu espírito pode colocar. Filho, deixa eu mortificar sua carne, para que ela pare de dar palpite. A gente está cansado dela, sim ou não, filho? Filho, a partir de agora, seus pés serão ligeiros como o da corça. E você vai saltar sobre os montes. Você não encontrará lugares perigosos na montanha, porque você é veloz como a corça, audaz como a corça, forte como a corça. E você pula daqui para lá, daqui para lá. Você decide que altura você vai. Filho, você passou pela metanoia, você foi transformado. Agora você vai comer uma comida lá no topo do monte. Você vai comer num lugar que ninguém nunca comeu. Você vai experimentar um alimento que ninguém nunca experimentou. Eu creio que até hoje João Batista não entendeu porque ele teve que batizar Jesus. É sério. De vez em quando ele visita o trono: Senhor, me conta. Batizar os fariseus, os seus heteus, batizar o Senhor, me conta por quê. Vai orar em línguas, João Batista. Porque é muito grandioso, irmão, você entender que Jesus não começou o seu ministério antes da metanoia. O que determina a velocidade do seu chamado não é o quanto você põe dinheiro nele, não é o quanto você faz cursos, não é o quanto você caminha com homens de Deus, não é o quanto você frequenta a igreja, não é o quanto você participa de rituais religiosos, é o quanto sua mente foi transformada pela palavra viva, pela palavra viva. O Verbo se fez cérebro. O Verbo se fez cérebro e habitou em mim. Mas não é isso que a Bíblia diz, pastor, mas eu posso tomar posse dessa bênção. O Verbo se tornou minha mentalidade.
Aí você vai começar a rir dos problemas, você vai começar a adorar, você vai ser cheio de uma paz tão grande. Você vai ser muito rápido. Deixa eu dar um sinal de quem encontrou com João Batista. Olha para mim, eu estou terminando. Deixa eu te dar um sinal de quem encontrou com João Batista. O quebrantamento dessa pessoa é rápido. Sabe por quê? Porque ele já entendeu que Deus não vai mudar para andar com ele, mas ele vai ter que mudar para andar com Deus. Ele vai entender que também não adianta você ser afoito, sair correndo na frente, se Jesus está lá no templo, com os sacerdotes. Você vai fazer uma viagem de afoitismo, e no caminho você vai descobrir, cadê Jesus, Maria? Estava aqui, os meninos. E foi um vavu na caravana. Voltaram um dia inteiro de viagem. E vai, mente natural, onde é que ele está? A gente não sabe. Onde é que uma criança de 12 anos vai estar? E aí eles foram em todos os lugares. Menos na casa do Pai. Quando eles encontram com Jesus, filho, a gente estava preocupado. Papai, mamãe, mas é muito simples. Vocês me acharem. Me convém estar na casa do meu pai. Imagina uma criança de 12 anos. Quando a tentação de montar o seu próprio império for menor do que a sua agressividade em obedecer o Espírito Santo, você entrou no tempo da manifestação. Quando a tentação de continuar em rituais, em liturgias humanas, em doutrinas humanas, numa segurança de uma igreja, de um título, de um salário. Meu Deus! A segurança de uma aposentadoria, de um concurso. Está tudo errado. Não importa o que você está enfrentando, só diga assim, eu estive com o Senhor. E Ele disse isso. E para mim está resolvido. Isso vai separar você do mundo. Isso vai te arrancar de Babilônia. Isso vai trazer pedradas e perseguição. Porque o maior segredo, depois de estar com João Batista, não é voltar para casa, é seguir o Cordeiro. Tipo assim, cara, foi muito forte o que eu recebi, foi muito forte o que eu entendi, foi muito forte o que eu vi. Como que eu vou segurar isso? Cara, não tem como você segurar. Você vai ter que andar com o dono do negócio. Você vai ter que andar com o dono da parada. Puxa,
aquele tempo que eu tinha tanta revelação, aquele tempo em que eu pregava, em que eu ministrava, e a gente vive num saudosismo almático horrível. Saia das águas do Jordão e ache o Cordeiro. E encontrando o Cordeiro, faça como Pedro e André. Onde você mora, onde você habita. Depois que você encontrar a habitação dele, você vai encontrar a sua. Sabe por que você nunca se sente completo e confortável em lugar nenhum? Porque você não encontrou onde ele mora. A Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pedro e André deixaram João e seguiram Jesus. O João e Pedro, eu me esqueci agora, eram 2 discípulos, diz a Bíblia que eles deixaram de andar com João e seguiram o Cordeiro. E quando encontraram com Jesus, a pergunta foi, eles não perguntaram doutrina, não perguntaram nada, eles nem tocaram no assunto de que João disse. Como é que é essa história de que o Senhor é o Cordeiro? E como é que é essa história de tirar o pecado do mundo? Não, a pergunta foi, onde o Senhor mora? Ou seja, porque se o Senhor for quem o nosso mestre diz que o Senhor é, nós vamos morar com o Senhor. Se o Senhor for quem nosso mestre diz que o Senhor é, eu estou de mudança. Aleluia! Eu estou de mudança! E ele vai dizer assim para você. João Batista disse assim: o machado está na raiz. Palavra pesada, né? Agora Jesus vai dizer outra coisa. Jesus vai dizer assim: hoje você se chama Cefas. Perdão, desculpe. Hoje você se chama Simão. Mas você um dia vai ser chamado Cefas. Pedro, rocha. Simão é algo frouxo, mole. Cefas é algo firme, inquebrável, indesistível, inabalável. Ele quis dizer o seguinte: ah, você vai morar comigo? Você vai morar comigo? Então um dia eu vou te chamar de Cefas. Esse dia aconteceu. Jesus perguntou: quem dizem o povo ser o filho do homem? Ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem... Aí Simão levantou a mão e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu vou parafrasear. Lembra que eu te disse que você ia ser chamado de Cefas? Hoje é o dia. Não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. E preste atenção, sobre essa pedra, sobre aquilo que você se tornou no meu espírito, eu vou edificar a minha igreja através de uma linguagem sobrenatural.
onde o apóstolo será apóstolo de verdade, o profeta funcionará no ministério profético de verdade, o mestre ensinará os caminhos do Senhor de verdade, o evangelista ganhará multidões, se moverá em sinais e prodígios, os diáconos servirão os ministérios, grandes empresários do reino se levantarão. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não é mais Simão, você é Pedro. Na sua vida no Espírito, sempre existe um momento em que Deus muda seu nome. Pastor, mas eu não sei qual é o meu nome. Você pode não saber qual é o nome, mas você pode saber o que ele significa. Porque está ligado com a fé que se incorporou em você. Que te deu uma identidade. Que te deu um cheiro. Que te deu uma característica. Que te deu uma estirpe, uma raça, uma maneira de viver. Abraão não tinha um filho, mas vivia como pai de nações. Abraão não tinha um filho, mas se comportava como pai de nações. Vocês sabiam que com Abraão andava mais ou menos 1.000 a 1.500 pessoas? Fora Ló. Vocês pensam que Abraão era Abraão, Isaac, Jacó, um grupinho pequenininho? Não. Lembra quando ele foi à guerra contra os 5 reis? 318 nascidos na sua casa foram com ele. E as esposas desses 318? Já pulamos para 600. E os filhos? Já pulamos para 2.000. E quem bancava tudo? Abraão. Abraão tinha uma multidão que andava com ele. Só guerreiros eram 318, só guerreiros. Sem contar os outros funcionários, sem contar o resto da turma, as mulheres, as crianças. Por isso que você vê, tem a tenda de Abraão, mas tinha a tenda de Sara. Aí quando eles foram embora, eles encontraram com Natanael. E despejaram toda aquela unção em Natanael. Natanael ficou doido. Me leva lá, eu quero conhecer ele. Quando Natanael entrou na casa de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: eis aí um homem em quem não há dolo. Natanael quase cai duro para trás, porque ele sabia o caráter que ele tinha, os valores que ele vivia. Vamos poder dar glória a Deus. Então diga: fé em suas dimensões sempre me levará ao mergulho da mudança da mente. A mudança da mente pelo Espírito sempre me levará à manifestação de Cristo. E a minha vida será assim, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória.
Fé te leva à metanoia. Metanoia te leva à manifestação. Manifestação te dá um caminho. O caminho te transforma dia após dia. Você vai se parecendo mais com o Senhor. Agora, Ele não está mais cortando a raiz. Agora Ele está cultivando uma árvore. João é o que corta, Jesus é o que cultiva. Tem uma unção que corta as coisas da nossa vida, mas tem uma unção que cultiva as coisas da nossa vida. Amém, irmãos? Que coisa linda, né? Onde tu habitas? Onde o Senhor mora? Onde o Senhor repousa? Jesus disse, vinde e vede. E eles passaram aquele dia todo com Jesus. E passar um dia com Ele foi suficiente para eles saberem quem Ele era. E eles saíram contando. Contaram para André, contaram para Natanael e saíram contando. Nós encontramos o Messias. Só pode ser o Messias. Ele tem algo, ele tem uma coisa diferente. Ele parecia que era transparente. A impressão que eu tinha é que eu podia colocar a mão para ir passar do outro lado. Parece que não era verdade. Ao mesmo tempo, eu podia tocar e era carne e osso. Mas o sentimento é que podia ultrapassar a mão. Eu não conseguia fixar meu olhar nos olhos dele. Eu estava sempre... Enquanto ele não conseguia tirar os olhos de mim. É tanto amor que você não consegue se manter olhando para ele, você explode. Você explode. Se você não parar de olhar, você explode. Bum! Acabou o homem. Mas mesmo quando você abaixa a cabeça por quebrantamento, o olhar dele continua sobre você. Aleluia. Pastor, quem te ensina essas coisas? Eu nem me lembro qual foi o último livro que eu li, irmãos. Já faz anos que eu não vou num congresso, não vou num seminário. Essas coisas eu não aprendi, essas coisas eu estou me tornando. Quando você se torna, você flui. E quando você flui, nada mais para você. Porque não é você que está fluindo, é o Espírito Santo que está fluindo. Ei, meu pastor, colega de ministério, para tudo. Vai estar com ele, vai aprender tudo com ele novamente. Reaprenda a viver. Saia de uma existência religiosa. O que é elevado para os homens, para Deus é abominação. Não coloque clichês espirituais onde eu chamo de carne. Não coloque clichês e rótulos espirituais
onde eu chamo de obras do diabo, sinagoga de Satanás. Ah, mas eu vou me rebelar, pastor? Não, você não vai se rebelar. Mas você não vai negociar uma palavra que Deus te dá? Levanta a sua mão comigo e diga assim: obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, porque Ele me ensina todas as coisas. Diga assim: Pai, obrigado pelo Espírito Santo, porque Ele aquieta o universo, para que só Ele seja percebido. A Bíblia diz, e vou terminar com isso agora. A Bíblia diz que no céu haverá um dia em que terá 30 minutos de silêncio. Agora, é muito difícil entender isso, porque o céu é eternidade, não é tempo. Então nós estamos falando de uma Jerusalém que desceu. No céu não tem tempo, aqui tem tempo. Como é que lá vai ter 30 minutos? É a Jerusalém que desceu do céu. É você que se edificou, orando em línguas, e desceu para manifestar o reino de Deus. Agora, volte e meia, o Senhor faz assim, ó. Aí os querubins, os serafins querem tocar, querem cantar, os arcanjos querem bradar suas espadas de fogo, os 24 anciãos querem lançar suas coroas, e os apóstolos e todos que estão sentados em tronos querem festejar, querem dançar, querem manter o céu sendo o céu. Mas Deus faz assim: para. Irmão, quando Deus manda o céu silenciar, você não ouve o bater da asa de um inseto. Aí Ele sorri para você falando assim: eu fiz esse silêncio para você parar de perceber as coisas erradas e passar a perceber só a mim, diz o Senhor. Eu criei 30 minutos de silêncio para que você pare de ver a perspectiva do homem e ache a perspectiva de Deus. Agora você imagina 30 minutos de silêncio. O que acontece depois? É como se Deus dissesse: 1, 2, 3. E uma explosão celestial. E você volta a estar no meio de milhares de milhares, mas com aquele sentimento de intimidade. Ele parou tudo e veio estar comigo. Irmãos, o céu tem muita gente, mas todos têm um sentimento de intimidade pessoal. O céu tem milhares de milhares, mas todos têm um sentimento de valor, importância. Shhh. Fala, filho. Sei. Shhh, shhh, shhh. Sei.
pode considerar resolvido, tá, filho? Pode considerar feito, tá bom? Pode voltar a me adorar, porque eu já fiz já. Nem toca nesse assunto comigo mais. Porque se você tem que pedir para Deus a mesma coisa 2 vezes, a segunda foi a oração da incredulidade. Nunca se pede a Deus 2 vezes. Porque está escrito: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. E um tempo profético chegou nesse lugar. E nos 4 cantos do Brasil e das nações, Deus está levantando um povo que o conhece. Um povo que no clangor da maior batalha, sabe sentar na mesa no meio dos seus inimigos e desfrutar de íntima comunhão, porque não tem guerra, não tem provação, não tem luta que possa roubar o frescor, o cheiro, o perfume do banquete do Evangelho, que pelo Espírito e pela fé estão diante de mim todos os dias. Filho. Senhor, mas é muita guerra. Para. Senhor, mas está muito difícil, está doendo muito. Senhor, eu estou perdendo o controle. Me dá 30 minutos de silêncio. Aí você, uai, quem colocou essa mesa de banquete aqui na frente? Ela estava aí o tempo todo, só que você só tinha olhos para a guerra. Você se tornou tão guerreiro que esqueceu da comunhão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ei, você vai olhar mais para o diabo do que para a mesa de banquete, que sempre estará à sua disposição? Graça e paz, irmãos. Quem trouxe a sua oferta, coloque ali. Amém? Quantos vão orar mais em línguas? Pessoal da internet, quantos vão orar mais em línguas? Nós estamos fazendo um trabalho de lançar um manto, vou chamar assim, lançar um manto. Se você quer ser filho da fé, dessa visão, se você quer ser meu filho na fé, como Paulo e Timóteo, se você quer ser meu Timóteo, o meu telefone é 629-8223-1222. Deus Dete pode colocar aí e escrever. 629-8223-1222. Mande um WhatsApp e diga: eu quero ser seu filho na fé. Eu vou colocar você nas minhas listas de transmissões. Você irá receber meus devocionais, palavras. Nós vamos nos aproximar. Tem muita gente na internet que o Senhor está dizendo: é hora de Eliseu andar com Elias. Vamos nos aproximar. Prepare-se para o congresso em julho. Último final de semana de julho. Será sobrenatural. Ah, meu irmão, o avivamento está sobre nós em nome de Jesus. Aleluia! Uhul!